Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Pois é, você lembra daquela passagem aonde alguns mestres, alguns doutores, podemos dizer assim, apóstolos, pastores, bispos e assim por diante, e tantos outros títulos que puderem usar, chegaram com uma determinada mulher e eles já chegaram falando: mestre, eis que essa mulher foi pego em ato de adultério e a lei de Moisés determina de que ela seja apedrejada até a morte. Vocês lembram dessa passagem? Pois é, né? Por incrível que pareça, vamos fazer uma pequena reflexão. Ela foi pega em ato de adultério? Responda com as suas palavras, sim ou não. Bom, agora vamos esclarecer. Para que ela fosse realmente pega em ato de adultério, ela provavelmente deveria ser casada. Ok? Ela deveria ser casada, ou seja, ela teria que ter um matrimônio, não é mesmo? Pois é, segunda reflexão, o que ela era? Uma prostituta. De maneira alguma, em qualquer hipótese, uma mulher que fosse casada poderia ser prostituta, não é mesmo? Então, agora eu te pergunto, quem foi pego em ato de adultério? A mulher ou o homem? Mas o transcrever da história está falando que ela foi pega em ato de adultério, sendo que ela não era casada e ela era uma profissional do sexo, podemos assim dizer. Quem, na verdade, foi pego em ato de adultério foi o cidadão que foi procurar essa mulher lá na casa de facilidade, na casa das primas ou tantos outros nomes que se usam por aí para falar por um determinado local, ou seja, uma casa de prostituição, que é onde ela foi encontrada. O engraçado é que os líderes, ou seja, os pastores, os bispos, os apóstolos, só mudava o título por causa da época em si, eles trouxeram ela, sendo que deveria ter trazido ele. Pela lei de Moisés, era ele que deveria ter sido, apedrejado até a morte, porque na verdade ele era casado e ele foi pego em ato de adultério e não a mulher da vida. Você já parou para pensar quantas vezes nós criticamos ou quantas vezes julgamos as pessoas sem realmente as conhecer, sem realmente entender? Quantas vezes as pessoas julgam as nossas vidas sem antes ter sentado conosco e conversado, buscado saber a nossa história, da onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos, quem nós éramos, antes da determinada pessoa nos conhecer, não é mesmo? Não é sempre assim que acontece? Então foi isso que o Senhor Jesus realmente falou. Por que ele falou? Olha, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra, ou seja, todos somos pecadores, todos temos raiz de pecado desde o ventre da nossa mãe, porque vem por intermédio desde a fundação do mundo, ou seja, por um só homem e por uma só mulher entrou o pecado no mundo, entrou, e sendo assim, todos nós se tornamos pecadores, mas eles se encontravam acima dos demais, porque eles eram líderes, não é mesmo? Então, como eu estava falando, então os doutores ali, os grandes mestres, eles vieram e criticaram a mulher, mas só que na verdade quem deveria ser pego, quem foi pego no ato de adultério, foi o homem. E por que eles não apresentaram o homem? Então por isso que Jesus, ele pensou antes, ele imaginou. Com certeza, a história ali não fala, mas com certeza absoluta, eu tento imaginar assim, eu tento viajar dentro da história,
Jesus, ele conversou com a mulher, perguntou para ela se ela era casada, e provavelmente ela falou que não. Perdão, julgando assim, então, ele entendeu que quem foi pego no ato de adultério não foi a mulher, e sim o homem. E por que não apresentaram a ele? Entendeu? Por causa que talvez ele era um pastor, ou talvez ele era alguma liderança eclesiástica da época, ele era um sacerdote, ele era um levita, quem que ele era? Por que ele não foi apresentado? Entendeu? Então era isso que Jesus estava querendo, ou provavelmente, como nós sabemos que as Sagradas Escrituras fala que tudo que Jesus fez e tudo que Jesus passou, nem com todos os livros do mundo, jamais poderiam ser escritos. Então eu acredito que dentro daquele contexto, Jesus então, daí para acabar com a conversa, ele chegou e falou: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Talvez a palavra original seria: aquele que nunca procurou essa mulher, atire a primeira pedra. E daí o que aconteceu? Todos foram largando as pedras. Talvez, e engraçado porque ali se observa-se que aparentemente era só homens que estavam ali. Vocês já pararam para pensar também? Por que as mulheres também não estavam ali? Será que as mulheres, se elas estivessem junto, elas, principalmente a esposa do referido marido que foi pego em ato de adultério, você acha que ela não teria apedrejado ela? Para pensar. Muitas das vezes é isso que muitas pessoas passam, julgam sem saber exatamente. Então, amado, então, minha irmã, vamos analisar bem os fatos, pensa bem, analisa bem, conversa. Sempre conhece aquela história? A história sempre tem dois lados. Ouça um e ouça o outro e analise aquilo que for melhor. Por isso é que num julgamento, mesmo muitas das vezes sendo desleal, por isso é que existe testemunhas do réu e testemunho da acusação. Sempre vai ser assim. Por quê? Porque tem que ouvir dois fatos, dois lados, e ali então há um balanço, há então uma junção de palavras que são analisadas, e daí sim é feito um julgamento. Amém? Entendeu? Então é isso que nós temos que parar e pensar. Vamos parar de julgar mais e vamos orar mais uns pelos outros, que é a verdadeira função nossa, principalmente nós cristãos. Não vamos julgar fulano, ciclano, beltrano, não. A nossa função real é estarmos orando uns pelos outros. Amém? Vamos orar então? Pai querido, em nome do teu filho amado Jesus, ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem, ó Pai querido, aberto os nossos olhos, ó Deus eterno. Pai, ensina-nos, ó Senhor, dia após dia, a amarmos mais o próximo, ó Deus eterno, e acima de tudo, julgarmos menos e orarmos mais uns pelos outros, como ontem, ó Pai querido, o Senhor nos ensinou, carregar, ó Senhor, o fardo do nosso irmão, ó Pai querido. É isso que nós queremos, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, amém? Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye bye.